Voltamos a apresentar Repercussão Geral. E estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa também pela internet, no www.radiojustiça.jus.br, e pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustiça. Repercussão Geral. Agora no Repercussão Geral, vamos ouvir a entrevista do repórter Johnny Luna. Atendendo a uma demanda antiga dos consumidores, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, lançou um novo portal que permite aos consumidores pesquisar operadoras, clínicas, hospitais, laboratórios e até profissionais da medicina. Para falar conosco sobre o assunto e sobre essa nova ferramenta, a gente conversa agora com um advogado especialista na área da saúde, o doutor Leonardo Sobral Navarro. Doutor Leonardo Sobral Navarro, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela gentileza em atender a reportagem aqui da Rádio Justiça. Johnny, eu que agradeço pelo convite e espero esclarecer um pouquinho sobre esse tema a vocês e aos consumidores que estejam nos ouvindo. Bom, obrigado mais uma vez pela gentileza em nos atender. Realmente é uma demanda antiga dos consumidores que finalmente a Agência Nacional de Saúde Suplementar lançou no seu portal, que é essa busca, essa ferramenta de busca aí para deixar mais claro como funcionam as operadoras, quais são elas, credenciadas ou não, clínicas, hospitais, uma ferramenta muito importante, né, doutor? Exatamente, Johnny. O que acontecia há um tempo atrás? A ANS disponibilizava um link no seu portal que era específico para consulta das operadoras. Então ali você conseguia os dados cadastrais da operadora, o monitoramento do atendimento e alguns itens de qualificação, mas era específico da operadora de saúde. Então você, com o nome ou com o código da operadora, você fazia essa consulta. E o que aconteceu agora com esse novo programa que a ANS trouxe aí e divulgou, que chama Qualis, né? Com 2 S no final. Esse programa foi um pouco mais abrangente. Ele proporciona aí várias outras consultas. E isso tem sido visto com muito bons olhos, tanto por quem é da área da saúde e pelos consumidores, Johnny. Agora, isso é uma espécie de satisfação aos consumidores também, porque a gente pensa hoje que o sistema de saúde brasileiro é realmente muito deficitário, não consegue atender a sua demanda e muita gente é realmente consumidor de planos de saúde e procuram os serviços médicos como é de praxe no país inteiro. E isso é realmente muito importante de dar esse feedback, esse retorno para que o consumidor tenha cada vez mais ferramentas para se proteger também, né, de fraudes, né, doutor? Esse é um ponto importante, Johnny. O que a gente tem hoje? Seja por plano de saúde individual, coletivo ou empresarial, muitas e muitas pessoas estão dentro do sistema privado. Ou seja, o sistema privado hoje é o grande fornecedor do acesso à saúde. O Estado praticamente está fora e a gente sabe muito bem por quê. Então, quando a gente fala de saúde privada, a gente está falando de planos de saúde. E aí o que acontece? Esse novo portal é um item essencial. Inclusive, por exemplo, John, olha que dado interessante, para a própria operadora de saúde. Vamos imaginar que uma operadora de saúde precisa credenciar um hospital em Macapá. Com essa ferramenta, ela vai verificar quais são os hospitais que têm o índice de qualificação que eles procuram naquela cidade. Então, é uma ferramenta para o consumidor e é uma ferramenta para a operadora também. Olha que interessante que a ANS fez com esse novo portal. De conseguir proporcionar também para aquelas operadoras que de repente têm uma intenção de prestar um serviço para aquela região do país e que não tem muito acesso a quais clínicas ou quais hospitais poderiam oferecer um melhor serviço aos seus credenciados. Essa ferramenta também serve de importante valia aí para as operadoras que podem credenciar clínicas melhores, hospitais mais bem qualificados, né, doutor? Exatamente, inclusive médicos. Por exemplo, em uma consulta rápida que eu fiz nesse novo sistema, nós verificamos quais médicos atenderam aqui a esse chamado da ANS, atenderam aos itens de qualificação que a ANS determinou para esse novo sistema, e só na primeira consulta nós temos hoje
26.445 médicos cadastrados no Brasil inteiro. Olha que interessante isso, né? Então você pode pegar um médico de Itumbiara, eu estou aqui com a planilha aberta, né, no estado de Goiás. Você pega médico em Salvador, você pega médico em Brasília, Fortaleza, Rio, Nova Lima, Minas Gerais. Então, é um importante portal, tanto para o consumidor, e eu destaco muito mais importante para o consumidor, e também com ferramentas para que as próprias operadoras possam utilizá-lo. De modo prático, esse exemplo que você acabou de nos dar aqui, doutor Leonardo, a gente está conversando com o doutor Leonardo Sobral Navarro, ele que é advogado especialista na área de saúde. Inclusive, de forma prática, esse comentário que você acabou de fazer, doutor, com relação, por exemplo, aquele usuário do plano de saúde está viajando, está em outra cidade, ou está de férias, ou está a trabalho, ele pode também checar ali no portal da ANS médicos credenciados disponíveis também, né? Isso, ele vai sempre procurar, no primeiro momento, dentro do seu plano de saúde, aquela área de atendimento dele, dentro dos hospitais e clínicas, e esse novo portal aqui, ele vai servir sim como um suporte para esse tipo de atendimento. E o que é importante, assim, por que isso aconteceu, Johnny? Acho que isso a gente deixou passar. Isso aconteceu por quê? Porque nos últimos 5 anos, nós tivemos uma crescente de mais de 637% de reclamações contra planos de saúde. E o que a ANS fazia? Ela tinha ciclos de monitoramento e suspendia planos do mercado. Era só isso que a ANS fazia. E mesmo assim, essa demanda, esse tipo de monitoramento não alcançava um resultado útil, porque ela suspendia e aí o plano de saúde trocava o nome daquele produto de diamante para esmeralda e colocava novamente no mercado. E isso ficava sempre uma fiscalização em cima da operadora. Com isso a gente tem uma abrangência maior. Hoje, se você, Johnny, quiser mudar o seu plano de saúde ou quiser contratar um plano de saúde para sua mãe, uma pessoa idosa, o que você vai fazer? Você vai procurar na área de planos de saúde aqui da operadora todas as qualificações do plano e vai nesse outro campo do quality e vai procurar, por exemplo, dentro daquele plano que você está contratando, quais são os hospitais que tem, quais são os índices, quais são os laboratórios, quais são os médicos e quais os índices que esses profissionais têm. E isso, então, vai fazer com que o consumidor tenha uma maior força na hora de contratar. Isso que é importante, porque essa era uma demanda constante aqui no escritório, por exemplo. Nós recebíamos muito essa consulta. Doutor, o que eu faço para contratar um plano de saúde? Qual o melhor caminho? Hoje, o consumidor tem maiores condições de acesso à informação do que há 2 anos atrás, por exemplo. Então isso é muito bom. Para não ser só no boca a boca, ou de repente naquele que tem um preço melhor, mas sim aquele que consiga atender efetivamente as demandas daquele consumidor. Agora é importante salientar que não se trata de uma lista negra, né, doutor? Muito pelo contrário, é exatamente uma lista de qualificação, porque a lista negra é aquela lista onde determinado hospital, determinado plano de saúde aí realmente renegado ali que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, já diz, olha, esse plano aqui está na nossa lista negra, e essa lista é exatamente o contrário, né? Exatamente, esse é um outro ponto importante. A lista negra era decorrente daqueles ciclos de monitoramento que eu citei há pouco. Então, o resultado desse ciclo criava essa lista negra, que era a proibição de venda, de comercialização de alguns planos de algumas operadoras. Esse Qualis, hoje não, ele traz, na verdade, um programa de qualificação. E por isso que é interessante trazer para o consumidor uma informação dos prestadores que tem uma qualificação. Lógico, a ANS tem um critério aqui de qualificação, todo próprio, ele cria uma nomenclatura interessante, que é o selo de acreditação. O nome é interessante, mas isso viabiliza para que o consumidor tenha acesso a informações, na verdade, positivas. Em contrapartida, o que a gente tinha anteriormente, que não deve parar, os ciclos de monitoramento. O que a gente espera é que diminua
o índice de suspensão e cancelamento de planos que vinham ocorrendo nos ciclos de monitoramento. Então, quem quiser acessar um pouquinho mais sobre esse programa, né, chamado Programa de Qualificação dos Prestadores em Serviços de Saúde, o QALYS, ele já está desde o último dia 20 disponível no site da ANS, que é o ans.gov.br. É isso, doutor? Exatamente, esse é o site. Até hoje, por exemplo, o QALYS está na página principal da ANS. Assim que o consumidor acessar a página da ANS, ele está bem na página inicial, explicando ali todos os critérios do QALYS, né? Mas muito provavelmente ele deve sair aqui da página inicial, lógico, com a rotatividade do site, mas ele fica em um campo próprio no site da ANS e fica disponível ao consumidor que queira esse tipo de informação. Aliás, todo consumidor, antes de contratar um plano de saúde, mudar o seu plano de saúde, acesse o site da ANS. Não fique só dependendo da informação do corretor de seguros ou de alguém que tem um plano que acha que é melhor aquele que você tem. Consulte a ANS, porque como o próprio nome diz, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, é ela que regulamenta, é ela que fiscaliza, é ela que concede a permissão para que sejam vendidos esse ou aquele plano de saúde. Então, na verdade, é aqui que a gente deveria, e pelo que nós temos observado, temos as informações necessárias sobre os planos de saúde. E que informação realmente é sempre o melhor remédio para qualquer outro problema que não seja um problema de saúde. Antes o problema é resolvido com informação, não é, doutor? Exatamente. E hoje, na área do consumo, é isso que falta. Não só na área da saúde, nas diversas áreas do consumo, né? Telefonia, televisão, mas esse não é o nosso tema. Informação é necessária. E quando a gente fala de saúde, é necessário ao quadrado, porque nós estamos lidando aqui com vida humana. Sem dúvida. E como diz aquele velho ditado, é melhor prevenir do que remediar, não é mesmo, doutor? Muito bem. Muito sempre, bom. Sempre, Johnny. Sempre. Muito bem, nós conversamos aí com o doutor Leonardo Sobral Navarro, ele que é advogado especialista na área de saúde, ele que conversou conosco sobre um novo portal e uma nova ferramenta lançado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, onde os consumidores agora vão poder pesquisar sobre operadoras, clínicas, hospitais, laboratórios e profissionais de medicina credenciados. Doutor Leonardo Sobral Navarro, mais uma vez, nosso muito obrigado pela gentileza e pela sua generosa colaboração conosco aqui na Rádio Justiça. Johnny, eu que agradeço e fico à disposição para eventuais dúvidas que forem veiculadas aí pelos ouvintes da rádio. Ouvimos o repórter Johnny Luna no Repercussão Geral. Ele conversou com um advogado especialista na área de saúde, o Dr. Leonardo Sobral Navarro, sobre a possibilidade do consumidor poder pesquisar sobre a qualidade dos planos de saúde, hospitais e médicos no portal da ANS.